Olá, meu nome é Bianca e hoje vamos dar início à apresentação dos seminários da matéria Fisiologia da Reprodução, dada pela professora Ariane. O nosso tema é equinos e vamos falar um pouco da anatomia, da fisiologia, de todo o processo como ocorre tanto em machos quanto em fêmeas. Vou dar início à nossa apresentação. Bom, o sistema reprodutor em machos é composto pelo escroto, que tem como função a sustentação dos testículos, os testículos que auxiliam na produção espermática, o epidídimo é onde ocorre a maturação espermática, os ductos deferentes, que é o meio de condução dos espermatozoides, a uretra, que é a porção terminal do trato reprodutor, o pênis, que é a parte que faz a cópula na fêmea, o prepúcio, que desfaz a flexura sigmoide no momento da cópula, permitindo maior extensão do pênis. E as glândulas acessórias ou anexas, que fazem a produção de secreção, que desemboca na uretra e se mistura com os espermatozoides no momento da ejaculação, para formar o sêmen e um fluido de nutrição para os espermatozoides. Bom, para que todo esse processo de formação dos espermatozoides ocorra, tudo começa no sistema nervoso, lá no hipotálamo. No hipotálamo acontece a produção de GNRH, que é um hormônio que atua na adenohipófise, que é a parte glandular da hipófise, onde ocorre a liberação de LH e FSH. O LH atua com as células de Leydig, na produção de testosterona. O FSH atua na célula de Sertoli, que produz o ABP, que são inibinos. Depois do processo de formação desses hormônios, dá-se o início à espermatogênese. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos. Depois desses espermatozoides prontos nos túbulos seminíferos são encaminhados para a rede testicular, indo para o epidídimo. O epidídimo é composto por cabeça, corpo e cauda. A cabeça tem como função reabsorção do fluido e compactação da cromatina. O corpo tem como função síntese de proteína, secreção de vesículas, motilidade e compactação. E a cauda serve como reservatório de estocagem e maior compactação desses espermatozoides. Os espermatozoides já prontos, com maior compactação e motilidade, são encaminhados para o ducto deferente. E no ducto deferente, as glândulas anexas fornecem um plasma a esses espermatozoides para que facilite a sua saída. Bom, na fisiologia é sempre bom lembrar que a espermatogênese ocorre apenas na fase da puberdade do animal. A produção de muita testosterona neste processo inibe a produção de GNRH, fazendo com que todo o processo pare. Pois se não tem produção de GNRH, não tem produção de LH e FSH, que são os hormônios precursores da espermatogênese. Bom, depois desse sêmen ejaculado, ele é recolhido. Então, ele passa por vários processos. Alguns processos podem ser in natura, diluído transportado, diluído resfriado, transportado e congelado. Cada uma dessas tecnologias de processamento tem suas vantagens, limitações e indicações. Independente da técnica utilizada, o sêmen deve ser recolhido, avaliado e processado. Alguns métodos de colheita de sêmen é preservativo de látex especial, a colheita por manipulação do pênis com auxílio de compressas aquecidas e a manipulação medicamentosa. Mas o método mais difundido e utilizado é a vagina artificial. Temos também as colheitas com a égua no cio, porém este modelo pode vir a causar danos no garanhão e na égua. A técnica mais usada e correta é o do manequim. A colheita onde o garanhão irá subir no manequim, em vez de subir na égua, sendo uma técnica mais segura para o garanhão e para a égua. Após a colheita do sêmen, é importante que se realize a separação da fração gelatinosa do ejaculado, da fração rica em espermatozoides. Após a separação das frações, o sêmen deve ser mensurado quanto ao volume da fração rica em espermatozoides e avaliado quanto à coloração seminal. O volume do ejaculado é muito variável com a idade, época do ano, raça, regime de coleta de sêmen, estimulação sexual prévia, entre outros fatores. E depois desse processo, desse sêmen coletado e examinado,
pode-se fazer a inseminação artificial. Para que a inseminação artificial seja realizada com sucesso, é preciso que o sêmen seja descongelado e que o aplicador seja montado corretamente. Além disso, o botijão de sêmen também deve ser cuidadosamente trazido para próximo do local onde será realizado o trabalho. Todas as etapas do descongelamento devem ser realizadas ao abrigo da luz solar direta e no menor tempo possível. O sêmen criopreservado de mamífero é reconhecidamente caracterizado por ter uma fertilidade menor em comparação ao sêmen fresco. Agora a gente vai passar um videozinho explicando direitinho essa fase de coleta do sêmen, processamento, análise, até a inseminação artificial. Boa tarde, meu nome é Patrícia, dando continuidade ao que a Bianca estava falando, vou passar um videozinho sobre inseminação aqui para vocês. Errado o procedimento da lavagem. Se pega um manequim, no caso, uma égua em período fértil, uma égua apresentando sinais de cio, se faz o travamento para evitar lesões dos animais. E aí então se coloca o garanhão e se aguarda que ele faça a montagem. Quando ele faz a monta, que é o que você pode observar, o pênis dele é desviado pelo veterinário a uma vagina artificial, que tem regulagem de temperatura, enfim, para que o cavalo consiga ejacular. Dentro dessa vagina artificial, uma série de dispositivos para filtragem, coar, enfim, retirar o gel do sêmen, como a gente vai poder observar agora. É uma garrafinha com uns filtros, uma garrafinha térmica para manter a temperatura, com uns filtros. Nesse filtro específico é para tirar o gel, separar o gel dos espermatozoides. O gel é essa substância que parece uma clara de ovo e que é descartada. Aqui já há o sêmen bem transparente numa seringa, é colocado no microscópio para análise de viabilidade. Aí está a imagem do microscópio com os espermatozoides em movimento. É uma imagem bem interessante. A seguir é preparada essa substância que é, digamos, um alimento para o sêmen, não sei o nome técnico, e se adiciona ao sêmen esse produto, tendo em vista que ele vai viajar, né? Aí está o sêmen preparado com o alimento, que vai ser embalado e enviado via transporte rodoviário. Então ele vai refrigerado e chega ao seu destino de forma viável. E agora, no final do vídeo, a gente pode observar um ultrassom de uma égua que está no cio. É uma égua que apresenta problema de comportamento para aceitar garanhão. Ela é violenta com outros cavalos, com éguas e outros cavalos, coiceia, enfim. Então se optou por fazer inseminação artificial para evitar lesões no garanhão ou na égua. Aí se vê o veterinário já introduzindo a pipeta, acredito eu, que seja o nome, no duto vaginal, e a seguir a colocação de sêmen.
Agora, no frasco ali, o sêmen é colocado naquele canudinho e levado ao útero da égua para encontrar o óvulo e gerar uma gestação, que é o que se espera. Falando um pouco sobre a anatomia, esse é o da égua, né? Tem diferença nos modelos, que assim, nos cornos úteros da vaca, do suíno, mas possuem os ovários, as tubas uterinas, o útero, a cérvix, a vagina e a vulva. A fisiologia das fêmeas. Os equinos são poliéstricos sazonais, né? O que significa isso? São éguas, são animais que dependem do fotoperíodo, tem o fotoperíodo positivo, precisa da luz para reduzir a melatonina. O que acontece? A luminosidade, ela entra através da retina, atravessa o nervo óptico, estimula o eixo pineal e inibe a produção da melatonina e libera o hipotálamo para a produção de GNRH. O GNRH, ele atua na hipófise anterior, a qual induz a liberação de FSH e LH para o crescimento folicular e ovulação, né? Aqui é o recrutamento, a seleção, a dominância folicular e em seguida pela ovulação. O ciclo estral. Ele tem uma duração de 21 dias, que envolve alternância de fases, com domínio do estrogênio de 6 a 7 dias, caracterizado pelo proestro e estro, né? Lembrando que no proestro é a fase folicular, né? Tem um aumento do FSH, o crescimento e maturação folicular, alta secreção de estrógeno, né, e a proliferação ali, preparação do útero. Domínio da progesterônica, de 15 a 16 dias, caracterizado pelo metaestro e o diestro, e a inatividade reprodutiva é no anestro, tá? Inatividade ovariana. O proestro é caracterizado pelo desenvolvimento folicular, né, e dominância de um ou mais folículos pré-ovulatórios. Neste período, a progesterona se encontra em baixa concentração e aproximadamente 1 a 4 dias após a ovulação ocorre a redução da contração de estrógeno e, posteriormente, o aumento da progesterona. O nível de estrógeno, ele reduz a concentração sérica de progesterona produzida pelo corpo lúteo, aumenta progressivamente. Com isso, a receptividade de égua ao garanhão, ela cessa. Se houver falha na concepção, no reconhecimento materno, na gestação ou morte embrionária, resultará na alise do corpo lúteo, né? Ou seja, morte, né, do corpo lúteo, por ação da prostaglandina produzida no endométrio, havendo a retomada do ciclo estral, que começa tudo de novo. Porém, após a cobertura, se houver a fusão do ovócito mais o espermatozoide, teremos aí a fecundação, né? Aí, dessa forma, o corpo lúteo, ele permanece ativo e a progesterona se mantém a níveis altos, contribuindo ali para manter a gestação. Esse gráfico aqui mostra, né? Aqui, o aumento da progesterona nesse período lá do corpo lúteo, o estrógeno, o LH na fase ali folicular, né, nível alto, o FSH, depois a ovulação, né, e cada um na sua fase, estro, diestro, metaestro. Estação reprodutiva. A estação de monta equina acontece sempre entre os meses de agosto, fevereiro, março, mais ou menos. As éguas demandam de mais luminosidade, como eu
citei mais acima, para manifestar o cio. O animal demonstra alguns sinais de que está nesse período, né, que é o estro, como os olhos brilhantes, a cauda levantada, relinche à procura do macho, maior frequência de urina, movimento do clitóris, a vulva inchada, mais avermelhada, né, rosada, assim, mais ou menos. A confirmação da gestação. O que acontece nesse período com as éguas? Como que o animal, o corpo sabe, né, que o animal sabe que está gestante. Na égua, é um pouco diferente, né, além de usar a ultrassonografia, que é um método de diagnóstico que permite detectar a prenhez precoce, avaliar a idade gestacional, certas anormalidades que eventualmente possam ocorrer durante uma gestação, como desenvolvimento e anatomia fetais, além da gestação gemelar. O que acontece? A égua, o embrião, lá dentro, né, do útero, ele fica quicando dentro do útero, ele faz tipo um mapeamento para poder inibir a prostaglandina, tá? Para inibir essa produção de prostaglandina e falar assim, oi, eu tô aqui, né, então não venha. Tipo isso. Ele vai quicando por todos os lugares, dando batidinha, fica de 5 a 10 minutos no lugar, até cobrir toda a extensão do útero, e migra até o 14º dia. Endocrinologia reprodutiva da égua gestante. Gonadotrofina coriônica equina. Esse hormônio é um dos aspectos particulares da gestação de equinos, é a secreção desse hormônio. Ele é secretado pelas glândulas dos cálices endometriais, né? São formados por células troblásticas binucleadas que invadem o endométrio materno na base do crono gravídico. O que acontece com esse hormônio? Isso aqui é uma placenta, tá? E isso aqui são os cálices endometriais, que é onde é produzido esse hormônio. Esse hormônio, conhecido como ECG, ele aumenta a produção de progesterona ali no corpo lúteo, né? Fazendo a manutenção da gravidez, né? Mantendo a gravidez, a gestação. Se liga a receptores do LH e FSH, consegue fazer com que folículos cresçam e se rompam, faz com que a égua tenha vários folículos, faz com que a égua forme os corpúteos acessórios, que ajudam na gestação até a placenta entrar em ação, fazer seu papel. O estrógeno. A produção de estrógenos pelo embrião equino pode desempenhar um papel no aumento do fluxo sanguíneo uterino, no equilíbrio hidroeletrolítico e transporte de moléculas como os carboidratos e aminoácidos para o local da placentação, hipertrofia e hiperplasia das glândulas endometriais e estimular a produção de secreção histotrófica pelo endométrio materno. Indica-se também que atua-se na sinalização para o reconhecimento materno da gestação, implantação, manutenção do corpo lúteo na gestação inicial, assim como atuar conjuntamente com a P4 na hipertrofia do miométrio e aumento do tônus uterino. Glicocorticoides. A maturação e ativação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal do feto, aumento da secreção de adrenocorticosteroides, que ocorre antes do parto, na maioria das espécies mamíferas, parece exercer um papel central na maturação final pulmonar e produção de surfactante, maturação renal, aumento das reservas de glicogênio hepático e ativação de sistemas enzimáticos envolvidos na maturação do intestino e até mesmo no auxílio do fechamento de ductos arteriosos, proporcionando a
adaptação ao ambiente extrauterino. Prostaglandina, né, é uma outra peculiaridade de prenhez em equinos. É a capacidade do embrião em secretar a F2-alfa e a E2, quando cultivados in vitro. Provavelmente responsáveis por estimular as concentrações miometriais, que são requeridos para a propulsão do concepto no interior do lume uterino durante o período de reconhecimento materno da gestação, que por sua vez irá inibir a liberação sistêmica de prostaglandina pelo endométrio, né, mantendo a função luteal. A ocitocina é um hormônio secretado pela neurohipófise e pode ser produzida por outros tecidos, incluindo o corpo lúteo, córeo, âmnio e decídua, onde se liga a receptores locais, atuando de forma parácrina. A ocitocina e a prostaglandina, a PGF2-alfa, são responsáveis pelas concentrações uterinas, que ocorrem durante o parto em mulheres e animais domésticos. A relaxina, ele é um hormônio encontrado em altas concentrações durante a gestação em muitas espécies, né, incluindo os ratos, coelhos, porcas e cães e felinos. Apesar de ser responsabilizada pelo relaxamento do miométrio, a relaxina aumenta a formação importante durante o parto, de forma importante durante o parto, talvez para garantir quiescência uterina, né, antes das concentrações da fase expulsiva. As PGS em alta concentrações podem ser responsáveis para remover o efeito de relaxamento miometrial exercido pela relaxina. Ou seja, a relaxina, ela abre as sínteses públicas para que o feto possa sair, né? Ele abre a anca ali do animal e é produzido somente na placenta da égua. Porco e vaca é produzido pelo corpo lúteo. E precisa também do aumento de estrógenos para ela acontecer. Queremos agradecer a professora Ariane por nos proporcionar entrar mais profundamente no assunto, sabendo lidar melhor agora com hormônios e tudo mais que eles acarretam. Obrigado por nos passar um pouco do conhecimento, pela paciência e nos fazer interessar mais pela área de reprodução. Muito obrigada.